A seguir, Hora da Notícia. Escolher um óculos de sol adequado pode evitar problemas de visão. Vamos saber como estão os preparativos para a Jornada Nacional de Literatura. Nosso convidado é um dos coordenadores, professor Miguel Rettenmaier. A gente segue com a série de reportagens sobre atividades físicas. O assunto de hoje é ciclismo. E ainda hoje tem quadro Batuque, um espaço para a música popular brasileira. Hoje é terça-feira, 12 de fevereiro, é Hora da Notícia. A gente começa o programa de hoje falando sobre saúde dos olhos. Você usa óculos de sol? E o que mais pesa na hora de escolher um? Conforto, proteção ou estilo? Veja na reportagem o quanto eles são importantes para os nossos olhos, e isso em qualquer estação. O que será que as pessoas levam em conta quando precisam comprar um óculos de sol? Primeiro que fique bem em mim, primeira coisa. Eu levo em consideração a lente clara, que eu gosto, a proteção, né, que seja um óculos original, e o design dele, se fica bom. Conforto, que ele fique escuro, que ele proteja. Beleza, claro que é importante, mas para mim é o conforto. A estética e o conforto são importantes, mas o fator de proteção é muito mais. São os óculos escuros que vão diminuir o contato dos raios ultravioletas com o olho humano e, por consequência, prevenir uma série de doenças. Tem algumas doenças oculares que elas têm o sol como um dos fatores de risco, como o pterígio, que é muito comum na nossa região, catarata também, a exposição solar é uma das causas, doenças de retina, tá? Principalmente doenças relacionadas à idade, tem a exposição solar como um fator de risco. Então, usando continuamente o óculos, principalmente nessa época do ano, ao longo de muito tempo a gente consegue prevenir ou diminuir a incidência de algumas doenças oculares. A exposição ao sol traz mais risco do que a gente pensa. Foi por causa disso que a Silvana teve pterígio nos 2 olhos. E se antes ela praticamente não usava óculos de sol, agora ele se tornou essencial. O pterígio é uma lesão que cresce sobre a superfície da córnea ao longo da vida. A Silvana percebeu que tinha isso aos 20 anos de idade, mas aí já foi tarde. Como esteve exposta ao sol desde muito cedo, a única alternativa foi a cirurgia. Inclusive, a falta de informação era muito grande no começo. Muita gente falava que ela tinha catarata. O diagnóstico correto e o cuidado com os olhos só veio quando ela visitou o oftalmologista. E aí eles me falaram que eu deveria proteger os olhos do sol e que essa doença era causada pelo sol. Eu tenho um histórico familiar, então quando eu era pequena eu passei a conversar com a minha mãe e ela falou que quando eu era pequena ainda eles me levavam para a roça e eu tinha muita exposição ao sol desde pequena. E foi só a partir disso que passou a ter mais cuidado com a exposição dos olhos ao sol. Então hoje eu presto atenção em usar um óculos de sol. Às vezes está nublado e a gente acha que não, né? Que não tem problema nenhum, mas também a nebulosidade também afeta, né? Os raios ultravioletas estão aí, estão passando, né? E a gente está tendo problemas e não está observando, né? Um cuidado tão simples que é você usar um óculos de sol. E para proteger de verdade, a qualidade dos óculos é fundamental. O ideal é que sejam compradas lentes com os filtros UVA, UVB, UVC e polarizada. São vários tipos de raios ultravioletas e os óculos de boa qualidade eles protegem, eles são benéficos porque eles diminuem a entrada de raio ultravioleta em contato com o nosso olho. E o cuidado é ter um óculos que proteja o nosso olho, tá? Então são indicados óculos que tenham proteção ultravioleta, porque óculos que não têm esse tipo de proteção acabam danificando mais do que ajudando com o uso deles. A UPF e a Prefeitura de Passo Fundo preparam a 17ª Jornada Nacional de Literatura, que vai acontecer de 30 de setembro a 4 de outubro. Na semana passada, nós contamos as novidades da jornadinha, que acontece no mesmo período, e hoje a gente recebe aqui no estúdio o professor Miguel Rettenmaier, um dos coordenadores, para falar das novidades da jornada. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bom, Kelly? Como vai?
Tudo certo. Como estão os preparativos? Já podemos adiantar as novidades para essa edição? Sim, nós temos agora um novo encaminhamento no que se refere a uma disposição espacial da jornada e também as linhas de trabalho, né? Nós não temos propriamente temas, isso é uma coisa que nós não pensamos mais em discutir. Nós temos, na realidade, conceitos em aberto, né? Talvez na jornada de 2017 o termo jornalização foi o termo em aberto que mais atingiu, né, toda a comunidade leitora e toda a comunidade, enfim, de modo geral. E agora nós ampliamos, né? Continuaremos com a jornalização, mas nós vamos ampliar esses conceitos em aberto em 4 linhas de trabalho, né, que serão também espaços na jornada. Deve lembrar que na edição passada nós tínhamos 4 autores homenageados, né? Agora nós temos 4 termos. Esses 4 termos nortearão as discussões em todas as noites da jornada, né? E também serão espaços na jornada. Um dos termos é a diversidade, né? A necessidade de a gente pensar a natureza plural da cultura e das relações humanas, né? A natureza plural dos próprios atributos humanos, né? A natureza plural das singularidades, né? Um outro elemento fundamental e um outro termo que vai ser encaminhado pela jornada é o conexões. Nós temos necessariamente que pensar o que esse mundo conectado nos apresentou e como nós levamos, né, a conexão de maneira, às vezes, tão improdutiva, né? Tão improdutiva. A gente percebe, né, que aquilo que se projetava como uma inteligência coletiva tem alguns elementos que não se apresentam assim. Posteriormente, nós temos o tema e o espaço liberdade, né, pensando a liberdade como um elemento fundamental à sociedade civilizada. E, por fim, o termo futuro. Nós temos que pensar o futuro, né? Nós temos que saber como desenhar e projetar o futuro. E esse espaço futuro também será o espaço da jornadinha, como a Fabiane deve ter colocado na semana passada. Com relação aos escritores, às atrações, já dá para adiantar um pouquinho? A gente tem previsto, já aceitos nomes de pessoas importantes, tanto como alguma celebridade, né? Quando a gente fala celebridade, a gente fala não literária, mas aquela celebridade televisiva, né? E temos alguns autores de peso, né? E duas possibilidades de atrações internacionais. Eu não estou adiantando propriamente os nomes agora, porque eu quero deixar um pouquinho de suspense, né? Mas o que eu posso dizer é que a gente vai trabalhar com autores que fazem parte do meio literário, são celebridades literárias, né? Pessoas que são muito importantes no que se refere a todo o espaço, né, literário de interconexões, e também alguns autores novos, né? Nós teremos dos 2 autores premiados no SESC esse ano, né? Quer dizer, autores novos, autores consagrados e celebridades. A jornalização foi um sucesso na última edição. E nessa edição, o público, a comunidade de toda a cidade, de todos os cantos, pode contar, pode esperar com isso de novo? Sem dúvida, nós vamos novamente utilizar um aplicativo, né, agora reeditado em outras circunstâncias, de uma outra maneira de trabalho, né? Nós teremos as leituras boêmias que fizeram tanto sucesso, né? E teremos novamente o Caminho das Artes, né? Além das estações de leitura, né, que são também um braço mais aproximado da jornadinha. Tem uma previsão de inscrições, de programação, mais ou menos os meses que devem estar encaminhadas? Nós pensamos que a programação deve estar estabelecida junto com as inscrições no site da jornada. Então a gente quer fazer isso muito logo, né? A gente pensa em fazer isso no início do semestre letivo, né? Um pouquinho avante, mas logo, nós não podemos deixar as coisas muito perto de setembro, outubro, porque de alguma maneira isso inviabiliza o nosso trabalho. Mas para muito logo a gente pensa em fazer isso. Uma expectativa de público? Nós teremos agora, na outra jornada, a gente conseguiu atingir 4.400 pessoas, né, na jornada em si, naquela que ficou no espaço Suassuna, né, que será nessa edição, o espaço de diversidade, né? Pretendemos atingir aproximadamente 5.000 pessoas, né? Sendo que a possibilidade é que novamente a gente reedite aquela inscrição por noite, né? Que já não seria, digamos, uma inscrição, mas seria mesmo um ingresso, porque existem pessoas que querem conhecer aquele autor específico, que não podem passar toda a semana com a gente. Então, também faremos. Tá certo, obrigada pela sua participação, sucesso aí, bom trabalho nesses preparativos. Obrigado.
E o projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que busca reduzir os crimes violentos de corrupção e os praticados por integrantes de facções criminosas, é o tema do programa Painel desta terça. O programa vai ao ar hoje à noite, às 8 horas, pela UPF TV, canal 4 aberto, 14 da NET. Também é transmitido ao vivo pela rede de rádios UPF e pela página do Facebook da UPF TV. E se você quer participar, é só mandar sua mensagem pelo WhatsApp em um dos números que aparecem aí na tela. Fazer exercício físico com liberdade de estar livre, ao ar livre. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre o ciclismo. Mas já voltamos. A instabilidade deve continuar durante toda essa semana. A temperatura cai e pode ficar perto dos 10 graus no amanhecer. Confira. A previsão do tempo para quarta-feira é de sol com bastante nuvens durante todo o dia em Passo Fundo, com períodos de céu nublado. A mínima fica na casa dos 10 graus e a máxima chega a 21. A quinta-feira não está descartada a possibilidade de chuva. Temperatura mínima na casa de 16 graus e a máxima que chega a 24. Desde o ano passado, toda semana, o Hora da Notícia tem espaço para a música popular brasileira. O Gerson Ponte, da Rádio PF, é quem traz as novidades e curiosidades. E a partir desta semana, o quadro Batuque vai ser sempre às terças-feiras. Tudo bem, Gerson? Tudo bom, Kelly? Olha, o assunto hoje é muito legal. 81 anos do grande Martinho da Vila. Se for fazer uma lista aí dos 10 sambistas mais importantes, certamente o Martinho está lá. Ano passado, para celebrar os 80 anos, ele lançou um disco muito bom, que eu recomendo, chamado Bandeira da Fé. E agora, em dezembro, faz pouquinho tempo, ele colocou o pé na estrada para mostrar esse disco. Algumas curiosidades do Martinho da Vila que são interessantes. Ele começa a carreira em 68, quando a música Casa de Bamba fez sucesso. Apesar de 8 filhos, ele casou somente em 93. Alguém conseguiu levar para o altar o Martinho da Vila. Lá no comecinho da vida, uma vida rural em Duas Barras, interior do Rio de Janeiro, a fazenda em que seus pais trabalhavam, ele conseguiu comprar há pouco tempo. É uma história muito bonita e entre os filhos tem a Martinália, também uma cantora de primeira grandeza. Fica a dica do disco. Vamos ver agora um trechinho de uma das clássicas do Martinho, que é Canta, Canta, Minha Gente. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto um samba enredo, um samba alento e um partido alto. Há muito tempo não ouço tal do samba cinco. Bacana, e agora o nosso tradicional convite. Sábado, meio-dia, né, o Batuque do rádio, e vamos falar de Jades Macalé, um cara muito importante que acaba de lançar um disco novo. Tá certo. Obrigada, Gerson. Valeu, Kelly. E para quem gosta de carnaval, vem aí a segunda edição do Carnaval Popular de Passo Fundo. Vai acontecer no dia 3 de março, no Parque da Gari. O evento, que é promovido pela Prefeitura, começa às 5h30 da tarde com uma programação de shows, carnaval infantil, rainhas e princesas dos clubes sociais da cidade e ainda desfile de fantasias. Outra atração é a Maria Fumaça do Samba, que vai sair do Espaço Cultural Roseli Doleschi Preto, com a banda executando marchinhas tradicionais e percorrendo a Avenida Brasil para convidar as pessoas para a festa. Hoje a gente traz mais uma dica para quem quer aproveitar e começar uma atividade física nesse verão. É o ciclismo, uma forma de exercitar todo o corpo com bastante liberdade. Veja só. Boa parte das pessoas anda de bicicleta ainda quando é criança. Mas e se você tivesse a oportunidade de transformar a brincadeira em esporte? O ciclismo já é popular no mundo todo há muito tempo. E não é por acaso. A modalidade garante movimento, reforço muscular e um bem-estar sem tamanho. Foi por isso que o Fábio decidiu começar a pedalar há mais de 15 anos. O ciclismo foi uma forma de curar lesões que tinha adquirido no futebol amador. E foi só encontrar o pedal
que foi amor à primeira vista. A endorfina que vai no sangue, a circulação sanguínea, o vento na cara, então isso me convidou ao ciclismo. Hoje ele compete em provas da modalidade e chega a percorrer longas distâncias em até 5 dias da semana. Mas para chegar até aí, foram anos de preparo físico. Inicie seus treinos de modo leve, ponderado, fazendo 15 minutos na ciclovia, né? Vai aumentando seu percurso a cada semana, vai aumentando suas metas e assim você vai ficando num condicionamento. Você não vai ficar num condicionamento físico adequado em 2, 3 meses. Você vai ter que ter uma paciência, você vai galgar degraus até chegar num condicionamento adequado. Qualquer pessoa pode praticar o ciclismo, desde que, claro, tenha uma bicicleta. A sua pode ser comprada ou emprestada, como é o caso do projeto Passo Fundo Vai de Bici, que concede bicicletas gratuitamente para quem quer percorrer uma distância curta dentro da cidade. Para quem quer intensificar o treino, dá para aderir ao ciclismo de montanha ou de estrada, praticado nas rodovias. Só que aí, o cuidado é redobrado. O ciclista que quer se aventurar, ele tem que ter um pouquinho mais de autonomia, saber trocar pneu, saber mecânica de bike um pouco. É importante que o ciclista tenha equipamentos adequados, espelhos retrovisores e seja visto. A principal dica para o ciclista que está principiando no ciclismo de estrada é você ser visto. Uma das facilidades do ciclismo é a liberdade para treinar. O Rafael aderiu ao esporte em 2014, justamente porque ia conseguir conciliar com o ritmo de trabalho. E além disso, ele também percebe muitos outros benefícios para a saúde. Como qualquer atividade física, te dá uma sensação de bem-estar muito boa, né? E além do preparo físico que você vai ganhando, você vai notando que no dia a dia você consegue desempenhar mesmo as atividades profissionais com maior facilidade, né? Por todo esse preparo que a atividade física constante ela te proporciona. Então, além desse bem-estar após a atividade, tem todo o benefício posterior, né, relacionado ao dia a dia propriamente, que contribui bastante. Com a popularização do ciclismo, também dá para ver a mudança nas ruas. O esporte é um convite para conhecer todos os cantos da cidade. Com a conscientização no trânsito a respeito da importância de você respeitar o ciclista, se tornou uma atividade um pouquinho mais segura, digamos assim. Apesar de a gente ainda ver algumas situações inconvenientes, mas cada vez mais a gente observa uma maior conscientização e isso propicia que a gente cada vez mais consiga fazer atividades físicas nos nossos momentos onde a gente não está trabalhando. Eu não pretendo parar com o ciclismo, né? Eu já vi senhores com 105 anos pedalando, então a minha ideia é sempre estar em movimento, como Albert Einstein falava, mantenha o movimento e você estará equilibrado, então mantenha-se em movimento. Essa é a dica. E nessa série de reportagens, amanhã a gente tem 2 opções, Muay Thai e Beach Tênis. O programa de hoje fica por aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Nós voltamos amanhã, ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!